Olá, pessoal. Vou falar agora sobre a organização, né, de estudo de reta final para o consultor legislativo, área 3, que é uma área enorme. A gente fala, são os problemas da administração pública, né? Como é que você junta, por mais que tenha uma relação, tudo no mesmo baú, mas educação, cultura, esporte, ciência, tecnologia e inovação. É brincadeira, não é fácil. E aí vocês têm essa dor de cabeça sem tamanho, que é vocês guardarem, estudarem muita coisa ao mesmo tempo. E são áreas bem complexas, tá? Porque são áreas que você tem que entender público-alvo, tem que entender sistemas de fomento, tem que entender sobre a questão de avaliações, né? Para você aferir a efetividade e eficiência de determinados programas, né? Então, ou de planos, né, que tenham sido pactuados para se cumprir, por exemplo, determinados resultados na área de educação, vamos supor, entendeu? Enfim, é bastante coisa. Mas eu vou chamar sua atenção para você ficar atento, né? Inclusive até o nosso curso vai sofrer uma modificação de reta final aqui, lá no Turma de Geração Concursos, em função de ajustar determinados assuntos, porque eles ganharam uma dimensão muito grande, não é, com acontecimentos em 2023. Por exemplo, quando vocês olham aqui a bibliografia sugerida para estudo, é muita coisa mesmo. Então eu vou tentar ajustar um pouco esse seu desespero a uma certa realidade, pelo menos plausível, tá? Porque a área de vocês é bastante carregada. Então vamos lá, gente. Primeira coisa é entender como que se porta, não é, essa etapa de prova. Se eu for aqui a tabela de provas, o que a gente tem? A gente tem a segunda etapa com conhecimentos específicos, 5 questões. E uma terceira etapa também com conhecimentos específicos, 2 questões. Normalmente, prestem atenção, normalmente, tá? A parte de todo aquele rol biográfico, quando você olha para as leis, elas são mais aplicadas aqui, nessa parte, ou seja, na terceira etapa. Normalmente as leis são mais solicitadas aqui, tá certo? Você tem que pensar com cabeça de consultor. Por quê? Porque na terceira etapa é o momento que você vai fazer exercícios mais extensos, de avaliação de algum programa, de avaliação de alguma minuta de proposição de lei. Então, é o momento em que você vai puxar todo o seu arcabouço normativo para você fazer julgamento. E é claro que eu posso ter julgamento com base em algum autor, posso, algum teórico, por exemplo, lá na educação, não é? O cara resolve, por exemplo, puxar um Paulo Freire, poder você pode, mas o ideal é que você faça esse julgamento com base em leis, tá certo? Em planos nacionais, etc., com base no que está na Constituição, então você puxa mais nessa terceira etapa. E normalmente, para consultor em geral, tá, pessoal? Os exercícios da segunda etapa se ocupam mais de questões mais acadêmicas, questões mais principiológicas. O problema é que quando você olha principalmente as áreas, né, para as quais a gente tem muita disposição, tem muita norma. O edital de vocês, ele caprichou no excesso de normas, ele tem pouco. Há um conjunto acadêmico, mas quando eu comparo com outras áreas de consultoria, você tem um volume menor de textos acadêmicos. De qualquer maneira, eles não perdem importância. Eu acredito que na etapa de vocês, não vai haver uma divisão aqui de fontes, tá certo? Tanto nessa segunda etapa, tanto de fontes normativas quanto de fontes acadêmicas. Então, eu vou falar um pouco sobre o que vocês devem priorizar. Primeiro, a gente vai corrigir, né, algumas questões que atrapalham o estudo das pessoas. Por exemplo, os alunos, o que eles fazem, não é? Quando estão estudando? Eles tentam, a maioria vai pela ordem da bibliografia sugerida, tentando fichar o máximo que pode e bater essa bibliografia. Não é uma boa estratégia, tá? Ah, Júlia, mas a prova está marcada, hoje já são 11 de maio, mas que eu vou dar conta? Calma, tem solução para tudo. Até porque, como eu falei para vocês têm que ter cabeça de consultor. Consultor não tem solução para tudo que um parlamentar pede para ele, gente, mas ele tem saída. E aí é que a gente tem que trabalhar em cima das saídas. Então, o que você vai fazer agora na reta final? Você vai separar tudo isso aqui por área, certo? É importante que você faça uma separação por área, tá? E aqui a gente basta fazer um copia e cole no Word separando por área. É claro, a primeira separação que tu vai fazer
essa separação, não é, em relação vamos dizer assim, as grandes, as chamadas macro-áreas do seu setor. O que é de educação, o que é de cultura, cultura, o que é de esporte, esporte, o que é de ciência, tecnologia e inovação, fica num bloco só. Depois que você fizer essa separação por área, é importante que você faça uma separação vertical. O que é uma separação vertical? Ora, aqui eu coloquei a parte de educação, por exemplo, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Lá no meu material tem Constituição Federal, né? Eu tenho que saber o artigo 205, né? Que é a base da educação, vai tratar de direitos e deveres no âmbito da educação? Tem. Então eu venho aqui e coloco a Constituição Federal aqui, tá certo? Eu tenho que saber sobre a questão do financiamento, né? Como que é feita a pactuação do financiamento da educação, como é que é a participação dos estados e municípios, a participação da União tem, então lá no artigo 212. Então eu já coloco a Constituição aqui, né, em relação aqui à base da educação como um direito, tá? Vamos dizer assim, né, tem direitos e deveres, mas vamos colocar como direito para ficar mais fácil. E o 212 aqui é a parte do financiamento. Certo? Tem a ver aqui com a divisão das receitas, né? A parcela que a União manda para os municípios e estados. Eu tenho que saber isso. Por quê? Consultor tem que saber, gente, o que é o objeto da lei e como aquilo vai ser custeado. Tá certo? Então, por que eu tô falando isso para vocês? Se vocês têm que ter cabeça de consultor. Quando eu falo ter cabeça de consultor, não é para entrar em desespero, é para se ver ali dentro, se ver com uma certa alegria. Olha, eu executando isso aqui, eu tô entendendo que existe uma lógica nisso. Então, por exemplo, se um parlamentar chega para você alguma proposta, vocês vão ver que eu vou falar mais de educação aqui, tem um propósito de ser, tá? Com alguma proposta na área de educação, alguma mudança na lei, alguma questão ali referente ao Estado, você tem que saber, primeiro, se não, qual é a constitucionalidade daquele, né? Vamos dizer assim, daquele objeto que se quer, não é? E saber se vai como que aquilo vai ser custeado, porque tudo tem preço na prestação de serviço público e são serviços públicos caros, né? Educação, cultura. Quando a gente fala caro é o dispêndio, tá, gente? Não é caro porque eu entendo como investimento. Mas vamos lá. E aí você tem que saber como isso está pactuado. Pegou a Constituição? Peguei. E depois você vem o quê? Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, tá? Que você pode usar essa sigla aqui de diferentes formas, tá certo? Pode ser LDB, LDBE, LDBN, tá certo? Tanto faz. O que acontece? Aqui é a mesma coisa, você vai trabalhar os artigos que tratam de princípios, direitos, né? Todos os direitos envolvidos com a educação você tem que separar, colocar aqui. Eu até falo para o aluno, coloque uma coisa debaixo da outra em relação ao pertencimento. E depois você trata dos artigos na própria LDB que vão tratar de financiamento também, tá? Por quê, gente? Porque as leis infraconstitucionais, elas, né, as primeiras leis que vão regulamentar aquilo que está previsto na Constituição, elas são praticamente o espelho da Constituição. E depois que você fez isso, você vai puxando para dentro do Estado, tá? Então você vem aqui para aquilo que está no Estado. Exatamente o que é a Constituição Estadual, aí você vai ver que é a mesma coisa, né? Vai fazer aqui o espelhamento, né, por simetria da Constituição Federal, as leis do Estado que vão tratar do ensino, os programas, aqui vão entrar também os planos, né? Os planos, os programas. Aqui também você tem programas, tá? De âmbito nacional, enfim. Mas vai separando isso por pastas, tá certo? Por exemplo, quando você pensa, né, a gente tem o Programa Nacional de Educação, tá? Programa Nacional de Educação em Direitos Humanos, por exemplo. Então tá aqui dentro dessa pasta aqui do direito, certo? Então aqui você tem um Programa Nacional de Educação em DHs, né, em Direitos Humanos. Então ele tá aqui dentro. Mas isso não tá no meu, Júlia, não tá no meu rol de conhecimentos ali, de referência bibliográfica. Eu vou lembrar você que o edital traz o item 13.1, que vai falar que essa bibliografia é uma mera referência. Então, às vezes, você tem que puxar alguma coisa por fora, porque mesmo que a banca não questione, te serve de exemplo. Na hora que você precisa fundamentar, que a banca te pede para você justificar alguma coisa, aquilo vai servir de exemplo, tá? Vai te dar um suporte, vai servir de exemplo para a composição da sua questão, tá certo? E é importante, gente, que
Na hora que você fizer a verticalização, tanto em educação, em cultura, não é? Em ciência, tecnologia e inovação, vou colocar aqui tecnologia para ficar mais fácil, em esporte também. Aqui dentro você vai ter outros passos. Ah, Júlia, demora a fazer isso. Cara, tira um meio período do dia para fazer isso. Porque quando você começar a estudar, primeiro, você horizontalizou, separou os materiais por macroáreas. Dentro dessas macroáreas, você criou pequenas gavetas, separando aquilo que é direito e aquilo que é financiamento, tá? Que vai servir para custear aquele serviço público. É importante, nós estamos numa área de prestação de serviço público bastante ampla, e prestação de serviço público que pode ser feita com fomento público, como algumas áreas são feitas com fomento privado também, tá? Com participação aí dos setores privados. Então você tem que separar isso aqui dentro, tá certo? O direito, né? A parte das políticas de financiamento. Aí tá. Quando você separa dessa forma, você vai ver que alguns setores, principalmente a educação, também é constituída de políticas de avaliação. Por conta do quê? Do artigo 37 da Constituição, gente, que vai falar que a administração pública ela cumpre uma série de princípios. Entre estes princípios está a efetividade e a eficiência. Toda vez que você tem uma política de direitos e de financiamento, você precisa entender os mecanismos de avaliação. Então, principalmente na educação, que tem um público-alvo muito grande, não é? Então, você tem que estudar aqui os mecanismos de avaliação. E quando a gente estuda os mecanismos de avaliação, nós temos que saber o público-alvo, quem é que está sendo avaliado, o período, a periodicidade dessa avaliação, por quanto tempo ela ocorre, não é? Os índices que são utilizados, né, para você observar o objetivo dessa avaliação. Então, se essa avaliação, por exemplo, pertence a determinado programa nacional, qual é o objetivo? O que se quer? Porque tem que ver se o dinheiro que foi investido, certo, naquele programa, há uma avaliação, por exemplo, para se observar, vamos dizer assim, o cumprimento, né, da ENSEJA, ou seja, vamos dizer assim, da educação de jovens adultos. Então você tem lá exatamente esse exame de certificação, que é a ENSEJA. E aí daqui a pouco você tem o quê? Quando primeiro, né, você tem exames de certificação, depois tem exames de avaliação de cumprimento de programa, são coisas diferentes, mas só para você entender. Será que o público-alvo, né, já conseguiu, o Estado conseguiu quantos por cento, né, de cumprimento do seu programa de educação de jovens e adultos, por exemplo, tá? Então você observa, foi efetivo, atingiu o público-alvo, e depois observa a eficiência. Não é? Qual foi o tamanho desse público atingido? Então, esses programas de avaliação, eles têm exatamente esse objetivo, analisar a efetividade e a eficiência. E você tem que conhecer o nome desses programas, conhecer o público-alvo, saber os períodos, né? A periodicidade de aplicação desses exames e os índices que foram empregados ou seja, os índices, as métricas empregados para você ver o cumprimento da efetividade e eficiência desses programas, tá bom? É claro que não é você que vai avaliar, mas você tem que entender como funcionam esses mecanismos. Tranquilo? Então na educação entra mais essa questão, tá, gente? Bom, o que vai acontecer quando você fizer toda essa separação? Você fizer a separação do material pelo direito, você fizer a separação do material, né, pelo financiamento e pela avaliação, se houver programas de avaliação. Você vai entender o quê? Que as coisas começam a se repetir muito. Então, quando você começa da norma mais geral, do que está na Constituição, por exemplo, vem para a LDBE, gente, aqui eu estou falando de educação, mas entenda isso também nas outras áreas, tá? Senão o meu vídeo ficaria imensamente extenso. Então, você vai fazer esse mesmo espelhamento para a cultura, certo? Para o esporte, a mesma coisa. Quando você começa a estudar da norma mais abrangente para as normas mais específicas, o que você vai começar a ver? Muita repetição. Aí você começa a assimilar as coisas com mais facilidade, entendeu? E aí que está a grande sacada do consultor em prova de concurso público. Vocês vão chegar lá, vocês não vão ter, preste atenção, vocês não vão ter resposta para tudo. Isso é natural, aceite isso. As notas na segunda fase são bem mais baixas quando a gente compara, por exemplo, com notas de terceira fase,
que são as notas ligadas à análise de programa, análise de proposição, porque o aluno ali, ele tem que saber basicamente a Constituição. Então, na terceira fase, né, os alunos tendem a tirar notas mais altas. Por quê? Primeiro, foi feita uma peneira de quem sabia mais mesmo. Segundo, diminui um pouco o fluxo, o volume de estudos. E o cara também ganha mais tempo para poder amadurecer conteúdo, né? Então, as notas são mais altas. Na segunda fase, as notas são muito baixas. Podem esperar isso. Então, haverá questões que você não saberá, né? Cuja resposta você não saberá. Mas o que é importante você ter consciência? De que você vai buscar saídas. E aí, quando você, por exemplo, sabe princípios da lei, diretrizes e bases da educação, o que acontece na sua cabeça? Você não tem uma resposta para algo que a banca te perguntou muito específico, mas você se apega a princípios. Então, um percentual daquela questão você vai acertar. Entendeu? Então, veja se você compreendeu o que eu quis dizer. O segundo aspecto que eu quero chamar a sua atenção, e muita gente negligencia, mas é importante que você entenda, é o seguinte, gente, a avaliação gramatical é muito rigorosa, ela está no edital. Você imagina que ali você tem extração de um ponto, por exemplo, para áreas como clareza, paralelismo, coesão, coerência. Tem assuntos que valem menos, né, pontuação, mas por quê? São questões mais curtas, você utiliza menos vírgula, então a banca não é boba. Ela deu menos ponto para pontuação. Mas uma questão curta, eu tenho que saber me expressar com bastante clareza, porque pode faltar espaço para eu falar tudo que eu preciso falar. Então eu tenho que buscar as expressões corretas, né? As coisas precisam ter uma lógica naquele discurso curto. Lógica é dado muito por coesão, né? Os conectores são muito importantes na condução do meu raciocínio lógico dentro da elaboração da questão. E aí, muita gente vai negligenciar. Então, vai vencer a etapa 2 quem cuidar bem da língua portuguesa, tá certo? Cuidar bem da língua portuguesa e entender o processo hierárquico, né, que a gente tem na abordagem desses assuntos, tá? Então, quer dizer, como eu disse, você não vai dar conta de tudo, mas se você separar tudo por gavetas e entender que cada coisa tem sua lógica, que não vai faltar uma questão de direito, que não vai faltar uma questão de financiamento e que, por exemplo, no caso da educação pode não faltar uma questão de avaliação, isso vai chamar muito a sua atenção, tá? Perfeito? Então é isso que eu queria falar para você nesse primeiro momento. Agora preste atenção, vou apagar aqui. Então, o que eu organizei na sua cabeça? A bibliografia. Foi a primeira preocupação que eu tive aqui, falar com vocês sobre a organização bibliográfica. Agora, pessoal, veja só. O que nós vamos fazer? Vejam só. Quando a gente olha para a distribuição do conhecimento específico, aí sim a banca vai ditar prioridades. É interessante que ela traz a educação como o elemento prioritário dela. Por quê? Não é porque tem uma prova que vai tratar de educação, cultura, ciência, esporte e inovação que a banca vai trazer uma questão para cada coisa. Isso aí é fora de cogitação. Ela pode trazer, por exemplo, 50% de questões ali na área de educação, uma questãozinha ali de cultura e esporte, né? Ela pode juntar aqui esses. Até porque a gente tem, por exemplo, lá na Constituição, artigo 217, vai tratar de práticas esportivas, né? De certo modo. Então, uma coisa pode atravessar a outra e pode tratar de ciência, tecnologia e inovação numa questão isolada, tá? Isso pode acontecer. Porque o que muitas vezes acontece em concurso público é observar o que está em alta. A gente tem muita coisa da educação em alta este ano. Só a violência nas escolas, com certeza, a banca vai te cobrar alguma coisa aí associada a essa questão, tá? O cumprimento do piso, né, salarial dos profissionais do ensino, tá? Você tem que ficar atento a essas questões todas, porque isso tudo é assunto muito atual. Por exemplo, quando a banca fez essa escala aqui, vocês vão ver que ela deixou questões contemporâneas por último. Por quê? Porque naturalmente ela achava que essas questões não seriam mais importantes que a parte do direito à educação. Tá certo, não tá errada. Porém, quando você olha todos os itens de educação, inclusive o quinto, são itens super importantes em função dos eventos atuais. Então você tem, por exemplo, né, questões contemporâneas da educação brasileira. A gente tem mudança, né, vamos dizer assim, na educação inclusiva. Porque a gente tem um plano de 2020, acho que é 2020 mesmo, na educação inclusiva, que é um plano que dá a opção para os pais, por exemplo, de escolherem escolas especializadas para os filhos que têm deficiência, vamos supor, tá? Então, a gente sabe que por exemplo, o atual governo central vigente, ele já é pró-inclusão,
Então, você tem muita mudança nesse sentido. E tem que ficar atento a essas questões, tá bom? As questões da própria qualidade do ensino, elas entram também, e aí vem entrar na questão das avaliações externas, não é? Por quê? A gente teve, por exemplo, se a gente pensar a pandemia e os efeitos da pandemia, a gente tem muita coisa sendo medida no ensino por conta dos efeitos indiretos da pandemia. Você tem os diretos, que é a questão, por exemplo, da alimentação, né? E aí tem o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? Que ali tem prioridades, e principalmente em relação a populações que são excluídas, né? Que tradicionalmente foram excluídas do ensino, não havia uma preocupação com o caso dos quilombolas, por exemplo, e você tem que ficar atento a essas prioridades, tá? Você, por exemplo, tem questões que você tem que avaliar, né, ligadas à equidade, quando se pensa em educação profissional e tecnológica, por exemplo, que é um mecanismo, bem ou mal, de você criar qualificação, tá? De você criar qualificação. É claro que é uma coisa meio voltada para o mercado, mas se cria uma qualificação, tá bom? Das pessoas. E, por exemplo, o próprio caso da EJA, não é? Não vamos deixar de pensar que aí é um mecanismo de equidade, de pensar esse ensino para jovens e adultos. Então você tem que pensar essas questões. Quando você vem aqui, né, no direito à educação, que está na Constituição Federal e Estadual, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nos programas, gente, sempre tenham em mente princípios. Princípios salva consultor, né? Eu até falo que é consultor, quando a pessoa pensa muito em princípio, ela tem cabeça de consultor legislativo, salva consultor dos piores afogamentos, de situações, porque às vezes o cara quer que você analise alguma coisa, mas você não lembra do que é aquele programa. Cai lá um trechinho do programa de combate à intimidação sistemática, né, nas escolas, e aí você não lembra a intimidação e você pensa nos princípios, né, exatamente ali, princípios. Você pensa em algum princípio educacional que visa, por exemplo, a inclusão, e aí algum princípio que visa a pluralidade, não é? Dentro do âmbito escolar. Então, a questão da valorização da diversidade. E aí você pode atacar com isso. Igual eu falei, você pode não tirar total, mas você vai se apegar a alguma coisa significativa. E escrevendo bem, meu amor, que mal tem, não é? Escrevendo bem, trazendo uma escrita qualificada, a coisa melhora muito, tá certo? A sua visão de mundo ali para produção de textos interessantes, tá certo? Textos que vão te levar à aprovação. Isso é muito importante, tá bom? E aquilo que eu falei, olha só, indicadores da educação, né, os sistemas de avaliação, você tem que observar. Lembrando que Minas Gerais tem educação superior ali, né? Você tem a UENG, né? Então você tem que observar essas questões, tá? Os recursos destinados à educação, você tem uma série, esses recursos têm que ser repartidos, não é? Você não tem, vamos dizer assim, você pega o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o que recursos vão, qual é a finalidade desses recursos, né? Você olha aqui o próprio Fundeb, né? Como é que esses recursos são destinados, como a efetividade e eficácia desses recursos são ali avaliados, tá certo? A questão, por exemplo, do piso nacional dos professores, né? Se é cumprido em Minas, se não é, como que é isso, tá? A questão tributária, né, que você tem a questão do ICMS solidário, quando tem um critério de educação, como que isso é direcionado. E isso vai ter aspecto também, expectação na cultura, nós vamos falar daqui a pouco. Tranquilo? Perfeito? Então, gente, não deixem de avaliar essas questões que são bem importantes, né? E eu acho que a educação vai ser a grande pedra da segunda fase. Tranquilo? E aí, por exemplo, como eu falei para vocês, né? Aqui eu vou falar rapidinho sobre a cultura. Perdão, aqui eu tinha falado sobre direito à educação, pessoal. Eu comentei sobre a questão da violência, né, nas escolas. Isso deve ser assunto. E aí você precisa procurar, como eu falei para vocês, os princípios, a questão do direito à educação, que é um direito de todos, né, o dever do Estado em cumprir esse direito. Você tem que observar isso na LDBE, os princípios da LDBE que norteiam a educação, principalmente, né, quando você pensa dentro do campo da violência, as causas da violência e as consequências da violência para a educação, né? Esses princípios acabam sendo violados de alguma forma e tal. Quando se fala, por exemplo, né, tem vários políticos que defendem
São Paulo, isso é muito forte, por exemplo, defende-se a questão de colocar uma vigilância armada na escola. Até que ponto esse tipo de projeto ele não atinge princípios da educação, né? Até que ponto ele não fere esses princípios, ele não colide com esses princípios da educação. Você tem que analisar essa sistemática, tá? Então tem que pensar nessa questão. Existe algum programa que já combate a violência nas escolas? Você tem que pensar. A gente tem lá o programa de combate à intimidação, né, que é de 2016, que é um programa nacional. Você tem que avaliar. Existe algum programa sendo feito? Sim, porque, atenção, o item 13.1.1 do edital ele vai ser muito claro, né? Se houver alguma coisa mais atual, a banca pode te cobrar. Então você tem que observar isso. Essa discussão é muito atual. Então, se houver a publicação, às vezes em Minas, né, de alguma portaria, alguma questão tratando aí do combate à violência escolar, você tem que ter isso ali de cabeça, tá? Por quê? Porque violência escolar é a pedra da vez, tá bom? Violência no âmbito da escola, certo? Será que a escola cumpre programas de acolhimento das diversidades? Porque tudo isso é causa, né? O fato, por exemplo, de uma pessoa não ser acolhida pela escola faz com que ela, por exemplo, sofra bullying, né? E você tem mecanismos, por exemplo, esse próprio programa que eu falei, programa de combate à intimidação sistemática, ele é um programa protetivo, né, de certo modo, contra todo tipo de intimidação, incluindo bullying. Então, você tem que observar se a pessoa foi acolhida ou o que gerou essa violência, não é? Qual é a consequência de você não cumprir esses programas, né, de os profissionais de educação não terem consciência sobre a condução desses programas no interior de suas escolas. Então, você tem todas essas questões envolvidas. Bom, saindo aqui um pouco, né, indo agora para a cultura, gente, quando a banca também fez a elaboração do programa lá em maio do ano passado, né, a gente está fechando um ano desse edital praticamente, daqui a pouco, o que nós temos? Ó, ela fez essa escala, a cultura enquanto direito, certo? E aí toda a sistematização nacional, aqui tá bonitinho, você pode se organizar por isso aqui para você separar teu material, tá? Inclusive. A cultura na parte dos mecanismos de fomento, e aí você tem que conhecer todos os mecanismos de fomento envolvidos, tá, gente? Não só os mecanismos que a banca cita, se ela cita lá a Lei Aldir Blanc. Ah, Juliana lá cita a Lei Aldir Blanc 2, mas você tem que saber a 1 também. Ah, mas não está sendo citado. Já falei, item 13.1 do edital, ele pode exigir conhecimento além do que está sendo proposto. Porque uma norma traz, de repente, o objetivo, a outra traz a continuidade desse objetivo, a extensão desse momento, de repente. Você tem que conhecer, não adianta, né, você colocar isso de lado que não vai funcionar. E aí você tem outras políticas, né, que já foram outros mecanismos de incentivo à cultura. A gente já teve a Lei Sarney, que inaugurou esses mecanismos de fomento. A Lei Rouanet, que foi muito atacada, tá, pessoal? Tem que saber explicar a Lei Rouanet, porque a banca pode ali bater em cima, porque existe uma visão social distorcida sobre a Lei Rouanet e a forma como a cultura é financiada por meio desse mecanismo. Então você tem que saber isso aí e tal. O que eu falo, existem assuntos que a banca não coloca no programa, mas eles não deixam de ter importância em função da atualidade do assunto, tá? Mas aí, como eu falei para vocês, toda vez, quando a banca pensou isso aqui, ela pensou essa sistematização que é muito boa, inclusive para você fazer separação de materiais pela sistematização que está aqui, mas esta parte aqui ficou por último, e hoje esta parte é fundamental, patrimônio cultural, material e imaterial. Por que se tornou importante? Gente, dia 8 de janeiro nós tivemos aquela invasão à Praça dos Três Poderes, né? E houve ali a tentativa de destruição de patrimônio público. Aquilo foi uma coisa enorme, né? Claro que foi um atentado à democracia, mas para o caso de vocês em especial, entra em questão o patrimônio, o estudo do patrimônio público. Isso aqui deve ter um peso na tua prova discursiva muito grande. E a banca, ela pode, de uma forma inteligente, trazer questão dentro da cultura focando o patrimônio. Por quê? O que é importante você saber, né? Primeiro, os instrumentos de política de preservação. Você tem que saber quais são os instrumentos de política de preservação patrimonial, tá? Que é importante. Depois entender um pouco, entender que lá na própria Constituição, né, artigo 216 da Constituição,
entender como que é constituído o patrimônio público, o patrimônio cultural brasileiro, melhor dizendo, tá? De que ele é constituído? Porque você tem que entender o que é um patrimônio material e imaterial. Então a Constituição vai ditar para você essa Constituição. Depois tem jogar para Minas Gerais. Pensar, por exemplo, em Minas Gerais, claro que não dá para você saber todo o patrimônio que tem em Minas Gerais, isso é impossível, mas dá para você saber pelo menos aqueles que são reconhecidos mundialmente, né, pela Unesco, que são patrimônios mundiais. Então você tem ali, por exemplo, o Centro Histórico de Ouro Preto, que é um patrimônio, né, de reconhecimento mundial. Tá certo? Você tem ali o Conjunto da Pampulha em BH. Você tem que saber, então, quer dizer, não tem muitos patrimônios de reconhecimento mundial, mas você tem que saber. Por quê? A banca vai te perguntar quais são? Não, não necessariamente. Ela pode te fazer uma pergunta, né, sobre a importância desse patrimônio, e aí muita gente só vai falar sobre a importância, mas você pode falar sobre a importância e citar um exemplo. Tá entendendo onde eu quero chegar? Tá certo? Então é isso, tá? É disso que eu tô falando. Olha, gente, o vídeo de vocês é o mais longo que eu já fiz até agora dessa série de vídeos por área, né? Já falo assim, porque que Júnior tem um conhecimento ali de muitas áreas. Gente, eu trabalho há mais de 2 décadas com prova discursiva e quantas provas de legislativo já não peguei por aí, tá bom? Não foram poucas. Foram bastantes provas. Gente, esporte e lazer, né? O que a gente pode pensar aqui em relação à questão do esporte? Banca pode cobrar alguma coisa? Pode, tá? Ela pode cobrar aí vamos dizer assim, primeiro a questão ligada, né, ao sistema de desporto, que está lá na Constituição Federal, tá? Lá artigo 217, da cultura 216, então, da prática desportiva 217. Principalmente a parte de fomento, tá? A parte de financiamento desse, vamos dizer assim, do esporte, tá bom? Aqui você vai observar, né, os mecanismos, principalmente mecanismos que são de âmbito federal, de âmbito estadual e mecanismos, né, de participação, vamos dizer, privada, certo? Então você tem que observar. Aqui, a gente, tanto na cultura quanto no esporte, você tem que analisar a questão da meia entrada, que é interessante, tá? Como que essa minha entrada ela é retratada, se ela está presa a alguma política, tanto da cultura quanto do esporte, ou se ela está isolada, não é? Ou seja, ela é garantida pela Constituição, ela é garantida por alguma norma. Então não deixa de analisar a questão da meia entrada. E em Minas, né, chama muita atenção a questão da violência das torcidas. É claro que a coisa está um pouco apaziguada, hoje a gente pode falar que está um pouquinho fora de contexto, mas chamou muita atenção durante muito tempo, e aí você precisa observar os mecanismos de contenção, né, da violência das torcidas. E você pode simplesmente pensar a coisa dentro do aspecto constitucional mesmo, tá? Do acesso aí às práticas desportivas, tá bom? Tudo bem? Então, entender como que está construído o Sistema Nacional de Desporto, né? Eu não vejo assim na parte de esporte e lazer muita muita cobrança assim isolada. Eu vejo mais, por exemplo, uma associação de esporte educacional, tá certo? Alguma questão nesse sentido. E, como eu falei para vocês, mecanismos de financiamento, né? Consultor tem que saber, tá bom? Mecanismo de financiamento de tudo. Chego aqui a ciência e tecnologia, né? Inovação. Gente, deveria ser o principal. Deveria ser o principal. Vocês viram a questão da Covid, vacina é ciência, certo? Não tem jeito, vacina é tecnologia. É claro que isso tem mais a ver com o pessoal do SUS, né, o pessoal da saúde, sim, mas você precisa entender as questões gerais. Você pode citar a vacina como exemplo, as questões gerais, tá certo? Por exemplo, os agentes financeiros de tecnologia e inovação no Brasil, o caso do BNDES, por exemplo, da FINEP, né? Como que está construída a questão dos agentes financeiros, ou seja, quem fomenta a ciência e inovação no Brasil, tá bom? Então você tem que observar os mecanismos de cooperação científica e tecnológica em setores público e privado, né? A gente tem algumas situações parecidas na área da comunicação. A questão é porque a gente tem muita coisa sendo discutida hoje em relação à ciência, 5G, a questão da inteligência artificial, são questões que são discutidas. E aí você precisa entender
né, esses mecanismos de financiamento, porque ciência é um negócio muito caro. Por exemplo, as universidades, muita gente não entende. A pessoa fala, tem que privatizar essas universidades que elas são muito caras. E as pessoas não entendem. Veja que uma coisa junta com a outra, né, de certo modo. Por isso que eles jogam tudo no mesmo balaio. Universidade produz ciência. Mas a maioria fica lá fumando um beck. Gente, esqueça isso. Claro que se você pegar a maioria dos projetos de mestrado, né, e doutorado, tem muita coisa que não tem uma utilidade assim imediata. O problema é quando aparece uma. Quando aparece um desenvolvimento tecnológico, né, alguma proposta de inovação, isso gera muito dinheiro para o Estado. Por isso que a universidade é cara, por isso que é impagável. Não tem como você privatizar a universidade, porque ninguém vai financiar uma pesquisa, por exemplo, na área de vacinas, tá? Assim, sozinho não. Determinados setores financiam, né? Setores internacionais ajudam a financiar, porque o governo entra junto nesse processo, tá certo? Ninguém vai querer ficar financiando uma coisa de eterno para em 100 anos se descobrir uma coisa inovadora. Então isso é coisa do Estado. E quando descobre também, né, dependendo do que se descobre, o Estado entra no outro patamar, assim. Tem muita coisa que sai das universidades e vai ser empregado nos meios privados, né? Melhora. Melhora, por exemplo, a tecnologia na área de construção de veículos. Então tem muita coisa que a gente não vê, tá certo? Então por isso que esses mecanismos de financiamento são muito importantes para que você entenda como são feitos os mecanismos de financiamento, tá? Sai aí da zona nebulosa, né? De que entender que isso é gasto, isso não é gasto, isso é investimento. Porque na hora que você descobre alguma coisa, quanto mais dinheiro tem, mais gente bacana fica trabalhando em cima de projetos, né? Agora, o triste. Por que eu tô falando isso aqui é importante? Porque durante a pandemia, pelo menos nos últimos 4 anos, né, por exemplo, de governo central, governo nacional, essa área perdeu muito dinheiro. Mas muito dinheiro. As universidades foram, assim, dentro do setor educacional, as mais prejudicadas. Então a banca pode ir em cima de você, mesmo sendo Minas Gerais. Por quê? Você tem que entender como é que a UENG está posicionada, né, que é a Universidade Estadual de Minas, está posicionada para o governo de Minas. Como que o governo de Minas olha para a UENG? Será que ele olha com um sentido de financiamento, um sentido de sucateamento? Né? Então você tem que observar essa questão. Como que tem algum projeto de lei que modifique a forma de gestão dessa universidade e tal? Isso fere algum pacto educacional, algum direito que está previsto constitucionalmente? Então você tem que observar isso, tá? E você tem, por exemplo, né? Aqui nós temos questões muito importantes acontecendo. Eu tô falando das universidades, mas é porque elas entram aqui, tá, gente? Ciência, tecnologia e inovação, tá bom? Você tem aqui uma série de mecanismos importantíssimos em ciência. A gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que por mais. Não tá na minha bibliografia. Eu confesso que eu nem olhei aqui, tá? Não lembro agora se está ou não, porque tem outros consultores que têm essa lei também. Mas a Lei Geral de Proteção de Dados, né, ela é extremamente importante, por quê? Porque nós entramos no século XXI em que o vazamento acidental ou proposital de dados é uma das grandes preocupações, inclusive das instituições públicas. Não é só de bancos, não são só instituições privadas, empresas privadas, mas principalmente instituições públicas, tá? Você tem que entender essa lei geral, os princípios que regem essa lei, a importância dela, porque mesmo que a banca não cobre diretamente essa lei, ela pode tratar de alguma questão, né, no campo da ciência e inovação, e você pode citar como exemplo, tá? Você pode citar como exemplo. A banca pode falar, por exemplo, sobre tecnologia, né, tecnologia da informação e da comunicação no Brasil, como que essa tecnologia vem sendo desenvolvida, vem sendo trabalhada, e você sabe a Lei Geral de Proteção de Dados. E lembrando que a gente está no momento, por exemplo, em que nacionalmente está se julgando o projeto das fake news. E lá no projeto das fake news, bem ou mal, mexe com tecnologia e inovação. Por quê? Tanto que é um projeto de lei muito louquinho, né? Eu trabalho com minuto de proposição de lei e a gente sabe, uma das primeiras regras de minuto de proposição, você tem um objeto só. Tanto que quando meus alunos vão para outras fases em que o pessoal do processo legislativo vai ter que construir minuto de proposição. Então, uma das coisas que eu tenho que ficar de olho no material desse aluno na terceira fase é se ele, numa lei só, vai trazer mais de um objeto. A primeira coisa que a gente corta, porque é um erro técnico grave, não é? E quando você olha a lei contra as fake news, né, a lei que vai ali regular essas fake news,
Você tinha ali 4 objetos ao mesmo tempo acontecendo. Você tinha a questão das fake news, você tinha a questão dos direitos autorais dentro daquela lei, você tinha a questão do financiamento, né, das big techs, por exemplo, vamos dizer assim, do dinheiro da publicidade das big techs, que seria dividido entre os youtubers e a mídia tradicional, tem a haver uma confusão ali. Você tinha a extensão da imunidade parlamentar prevista ali dentro, que é um absurdo, mas tudo bem. Então aquilo teve que parar mesmo para ser revisto, tá? Porque precisa se entender para não criar uma lei jabuti daquela. Porque eu falei, nossa, meu Deus, o que mudaram nessa lei, ainda bem que ela vai ser revista. Tem que se aprovar uma lei contra fake news? Tem, ninguém duvida disso. Mas tem que ser uma lei muito pensada. Por quê? Porque colide com direitos fundamentais. Toda vez que a gente mexe num direito fundamental, num preceito fundamental, vem uma enxurrada de problemas, tá certo? Então tem que ter muita responsabilidade quando se constrói um objeto dessa natureza. E aí, bem ou mal, né, isso entra, porque um dos aspectos dessa norma trata da questão da transparência dos algoritmos, que quem fez também aquele artigo, né, não estava bem. Por quê? Como que uma Big Tech vai transparecer um algoritmo que ela pune, tá? Senão a pessoa que está burlando, ela simplesmente presta atenção nas palavras-chave que ela não deve usar, né? Vai entender o funcionamento do algoritmo, ela vai falar, essa porta aqui tem um cadeado, essa aqui tem uma correntinha, essa porta aqui não tem nada, então eu vou por essa aqui, ou seja, vou usar essa palavra-chave, vou atingir meu alvo de qualquer maneira, vou continuar cometendo crime, porque eu sei agora o caminho, né? Para não cometer de forma visível. Então, é uma questão assim que faltou ali debater com o pessoal da ciência, tanto da ciência da informação quanto da ciência, né, da computação, da engenharia de software e por aí vai, tá certo? De toda essa galera que está por trás, né, dos programadores, das pessoas que entendem esse processo todo. Né? Faltou um amplo debate. E sim, e tecnologia e informação, gente, a gente vai ver que por mais que os caras perguntem qualquer coisa para vocês que entrem nessas questões que são mais complexas, vocês vão ver que a solução para tudo passa pela educação, tá? A solução para tudo passa por aqueles princípios da educação que você estudou lá atrás, tá certo? Em educação. Por isso que eu falei com vocês, estudem bem educação, estudem bem, mas estudem bem educação mesmo, nessa reta final. Porque alguma coisa vocês têm que salvar nas outras áreas que vocês não vão ter tempo para aprofundar. Porque quando você pensa, por exemplo, fake news, se você tem uma população educada para saber lidar, ou seja, uma população que detém um letramento digital principalmente, não adianta fazer somente em letramento comum, tá certo? Que é você aprender a ler e interpretar de fato o que você está fazendo. Você precisa de um letramento. O século XXI é século de letramento digital. Letramento digital derrubaria a questão da fake news por terra, tá? Não deixe também de entender a questão do marco civil, já esquecendo. O marco civil exatamente desta área, principalmente marco civil da internet, tá, pessoal? Que vai tratar da questão da publicidade, né? O marco civil tem uma série de elementos muito importantes. É a norma, sim, elogiada, por exemplo, pelo pai, né? É o Berners-Lee, né? O pai o Berners-Lee, na verdade, que é o pai da internet da forma como a gente conhece, né? Da WW. Então, o marco civil é muito importante porque ele cria responsabilidade para todas as esferas, inclusive para os entes nacionais, né? A questão da publicização das informações, de tudo que é público, dos dados públicos, né? Dados que podem ser sim fornecidos. Por isso que eu falei que tem uma importância a Lei Geral de Proteção de Dados, porque aqui existe aquilo que pode ser considerado sigiloso e tem aquilo que deve ser considerado público, tá? Você vai ter ali nesse marco civil a reafirmação, não é, daquilo que precisa ser público, tá certo? Que precisa ser tido como transparente. É claro que a gente tem uma série de normas no Brasil sobre transparência, não é? E, portanto, a lei de acesso à informação é uma delas, mas o marco civil da transparência na internet foi super importante e a banca, você pode usar isso como exemplo, tá? Melhor dizendo, pode usar isso como exemplo. Mas, depois de ter falado quase uma hora aqui na sua cabeça, o que eu te aconselho? Aconselho a focar em educação, tá bom? Essa é a parte principal, aconselho a focar em educação. No turma de redação concursos, a gente vai até fazer algumas alterações, pessoal, nas propostas. Mas não vai dar tempo de escrever. Não tem problema, você vai ficar com o conteúdo, não tem problema não, tá?
com algumas propostas que a gente vai trazer aqui para poder ajudar a atualizar, porque o curso de consultoria e educação foi um dos primeiros que a gente, né, trabalhou em cima e fechou. Então a gente vai atualizar algumas questões que são importantes, tá? Porque qual que era a minha ideia? Chegar bem perto da prova, e aconteceu, né? Já estamos bem perto da prova. No turma de redação concursos, a gente tem uma. Se vocês olharem no nosso canal no YouTube, muita gente fala que a gente acertou tema. É uma questão geral. Fala, ele acertou tema. Pro TRT não, TJ Espírito Santo nós acertamos. TRT da 18ª nós acertamos tema. Neste ano. Este ano a gente teve uns 5 acertos de temas, assim, tá? A perícia de Sergipe, a menina mandou na hora, falou, olha, eu assisti aula no sábado, uma aula de revisão que foi dada no sábado. Caiu exatamente cadeia de custódia, a gente tinha falado sobre aquilo. Então, quando vai chegando pertinho, a gente consegue delinear melhor. E essa área da área 3, eu tenho que voltar a essa área, porque eu tenho um delineamento melhor, um desenho melhor aqui de algumas propostas. Eu não vou acertar tudo, mas pelo menos quero chegar bem perto do maior número de questões ali da prova, tá bom? Beijo grande pra vocês, ótima temporada de estudos, tá, gente? E estudem com amor, estudem com uma visão de consultores que vocês amanhã estarão sentados nessa cadeira, né, que vocês tanto almejam.